Certa vez, em uma gira, após eu ter tido a incorporação com a minha entidade, Dona Maria Farrapo, mais uma vez me incomodei quando as pessoas à minha volta a chamaram assim, Farrapo. Essa palavra, aos meus ouvidos, sempre soou como um nome feio. Dona Rosa Vermelha, que por sinal é uma grande amiga de Maria Farrapo, ainda estava ali, incorporada, e então me ouviu reclamar. Assim se aproximou de mim e me contou uma história que a minha própria entidade jamais havia contado. Dona Rosa me disse que conheceu Farrapo, isso na época em que ela chegou para trabalhar no cabaré, aqui no Sudeste. Nessa época, todo o transporte do país se dava pelas embarcações, então aqueles que estavam no porto eram sempre muito conhecidos. E Farrapo tinha uma casinha bem perto da zona portuária do Rio de Janeiro, e assim sempre trabalhou junto aos navegantes. O Rio de Janeiro, naquela época, não era a cidade maravilhosa que é hoje. Na verdade, estava muito mais para uma cidadezinha que começava a dar os seus primeiros passos. Quando Dona Rosa veio da Bahia, ela precisava comprar com urgência novos vestidos, joias e perfumes. E rapidamente suas amigas do cabaré indicaram que ela fosse comprar das mãos de uma tal de Farrapo. É claro que Dona Rosa Vermelha também achou o nome muito estranho, pois como é que alguém iria comprar artigos de luxo das mãos de uma mulher que tinha um nome desses? Quando indicaram o caminho da casa, ela chegou até lá e encontrou Dona Farrapo de fato vestida com uma roupinha muito puída. Um vestido rasgado e descosturado em várias partes. Só que quando entrou na casa, viu pendurados em cabides por todo lado, vestidos muito caros. E em cima das mesas, joias e garrafas das bebidas mais caras que se podia ter. Já era fato conhecido que Maria Farrapo trabalhava com o contrabando, ou seja, ela conseguia obter de maneira ilícita os produtos mais caros e revendia para o povo sem ter que pagar imposto à coroa. Alguns produtos ela conseguia realmente comprando dos próprios marinheiros, que faziam o translado sem informar aos fiscais. Já outros produtos ela conseguia dos ladrões, que roubavam das mansões dos ricaços e traziam para a mão dela. Era isso que explicava as prostitutas e as mulheres pobres da região às vezes aparecerem usando um vestido de seda chinesa ou aqueles belos casacos de pele. Todas elas tinham pago um valor extremamente abaixo do mercado nas mãos de Maria Farrapo. Mas o que espantou Rosa Vermelha foi a incoerência da situação, porque se aquela mulher tinha dentro de casa as roupas mais bonitas que o dinheiro podia comprar, por que é que ela estava vestida feito uma mendiga? À primeira vista, jamais Farrapo quis dizer qualquer coisa, pois tinha um comportamento de ser uma mulher muito dura e áspera. Porém, Rosa Vermelha se firmou no cabaré e sempre precisava comprar tecidos novos para mandar para a costureira, ou mesmo joias e pedras preciosas, e por isso sempre estava indo visitar Farrapo para ver o que ela tinha de novo. Essa relação durou tantos anos que um dia elas se reconheceram como verdadeiras amigas. Então, mais uma vez, Rosa Vermelha perguntou: Mulher, por que é que você se veste assim? Uns tempos atrás te vi nos bailes da Carioca e você estava muito bonita, com aquele vestido negro de camurça. Mas no dia a dia só fica desse jeito, parecendo uma doida com esses trapos. A intimidade é a única coisa que faz Maria Farrapo se abrir. E ela já confiava em Rosa. Então, dessa vez, sorriu para ela e a levou até um quartinho nos fundos da casa, onde havia um grande baú muito velho. O abriu e mostrou um monte de vestidos quase podres, de tão antigos, mas que eram aqueles que ela sempre usava. Enquanto ela passava a mão por aqueles tecidos, acabou por contar a história. Eu nunca tive pai. Desde que me entendo por gente, eu só me lembro de ter tido mãe. O nome da minha mãe era Hilda. E eu gosto muito de lembrar que sou filha de Dona Hilda. Mas na boca do povo minha mãe era conhecida como Labareda.
Chamavam minha mãe assim dentro do bordel que ela trabalhou. Quando ela tinha 16 anos, se casou com um rapaz lá da Bahia. Então vieram os dois morar aqui perto. Mas o maldito se engraçou com outra moça, uma filha de uns portugueses. Então ele simplesmente fez as malas e foi embora com ela para Portugal. Minha mãe ficou sozinha e grávida. Contou muito com a ajuda de umas freiras que traziam para ela o alimento, mas cuidaram dela só enquanto estava grávida, pois as freiras tinham a intenção que assim que eu nascesse, elas me levassem embora para o orfanato. Mas minha mãe não deixou. Então assim que eu nasci, ela se negou a me abandonar, e as freiras pararam de ajudar. Eu estava aqui, recém-nascida, e minha mãe era jovem e bonita. Então ela tentou arranjar emprego. Quis ser uma criada, empregada na casa de algum rico das redondezas aqui perto. Mas você sabe, ninguém dá emprego hoje em dia. Esse lugar é cheio de escravos, então o povo gosta muito mais de comprar um escravo lá no norte e trazer para cá. É mais barato do que ficar pagando salário a alguém. O único jeito para não morrer de fome foi a minha mãe ir para o bordel. E você, Rosa Vermelha, não faz nem ideia do que é um bordel. Mas como não, se eu trabalho em um? Não, você passou a vida inteira dentro de cabaré. Cabaré e bordel são coisas extremamente diferentes. O tanto que você ganha em um cabaré em um ano dá até para comprar uma casa. Já a minha mãe mal levantava da cama, com uma fila de homens no corredor esperando sua vez. E ela tinha que aguentar um por um para que no fim do dia pudesse tirar o suficiente para comprar um prato de comida. No cabaré são os granfinos que vão pagar as suas altas taxas. No bordel são os marinheiros, os camponeses fedendo a suor e a cachaça. Mas ela aguentou isso tudo por mim. Sempre fui uma criança muito bonitinha, sabe? E mais de uma vez um casal ou outro de imigrantes ofereceram um dinheiro alto para minha mãe para que ela me vendesse para eles. Mas ela nunca vendeu. A vida no bordel foi muito difícil. Mas mesmo com extrema dificuldade, ela foi ficando até que famosa na região, por ter um rostinho igual de uma boneca. Assim conseguiu subir o preço do serviço e assim, com 20 anos naquela lida, ela conseguiu comprar essa casa. Ainda me lembro como se fosse hoje, nós duas num dia de domingo rebocando as paredes com cal. Foi uma das maiores alegrias que tivemos, quando pudemos sair daquele quartinho nos fundos de um bordel e nos mudamos para cá. E o que aconteceu com ela? Aconteceu com ela o que aconteceu com quase todas. Ficou velha e já não podia mais trabalhar no bordel. Ninguém queria pagar nem meia moeda, pois a vida a judiou demais e ela acabou ficando feia pelos maus tratos que sofria. Então a dona do bordel disse para ela me colocar para trabalhar lá. Mas ela sempre disse com toda clareza que enquanto estivesse viva eu jamais iria passar por aquilo. Com o dinheirinho que guardou, ela pagou uma professorinha que dava aulas na aldeia aqui perto. A mulher vinha me dar aulas à noite, sem ninguém saber. Então, ao contrário de mamãe, que não sabia nem assinar o próprio nome, eu sei ler e escrever, e entendo muito bem de fazer as contas. E assim, através de um amigo dela, eu comecei a trabalhar no porto, fazendo esses negócios que faço hoje. Fui trazendo para cá uns produtos que não passavam pelo fiscal, e vendia para o pessoal. Nisso fui ganhando um bom lucro, e assim mamãe não precisou mais fazer aquilo. Porque o dinheiro que eu ganhava dava para sustentar nós duas. Mas a vida não perdoa. Mamãe durante todos aqueles anos se deitou com mais de 1000 homens, e alguns deles eram marinheiros que vinham doentes. Ela pegou uma doença e começou a definhar. Eu cuidei dela o máximo que pude, e com os recursos que eu tinha aqui, paguei médico e tudo mais. Mas tem doenças que não tem cura. Até benzedeira e feiticeira eu trouxe para tratar dela, mas tem coisas que não tem como tratar. Então um dia eu tive que me despedir dela. Minha mãe morreu aqui nessa casa e a deixou para mim. Deixou também as únicas coisas que tinha. Tudo que era dela está dentro desse baú.
Esses vestidos eram dela, e esse lugar também. Eu agora sou uma mulher sozinha, mas é muito difícil ser sozinha. Toda vez que eu tenho medo, eu uso um dos vestidos da minha mãe, porque eu sinto como se ela estivesse aqui do meu lado. Eu não ligo se o povo me chama de farrapo. A maioria nem sabe meu nome. Meu nome de verdade é Madalena. Eles me chamam de Maria Farrapo porque as roupas da minha mãe ficaram muito velhas, já que eu só consigo lavar elas batendo na pedra. Mas não importa. Não importa quanto tempo passe. Eu nunca vou deixar de usar os vestidos que ela me deixou. Tenho aqui muitas roupas bonitas que às vezes uso quando eu tenho que ir em algum lugar muito chique. Mas eu nunca vou parar de usar os farrapos porque eles são a última lembrança que eu tenho dela. Então Farrapo tirou do meio dos vestidos uma folha de papel cartão. Era um desenho feito de forma torta, traços tortos de uma criança que tenta pintar alguém. Em qualquer outra ocasião, Dona Rosa Vermelha disse que teria rido, mas quando percebeu que Farrapo estava mostrando um desenho que ela mesma tinha feito da própria mãe, Dona Rosa não conseguiu dar risada, porque aquilo era muito bonito. Desenhado no papel estava uma mulher de cara redonda, olhos grandes e azuis, cabelos cacheados dourados, e embaixo escrito com letras de garrancho a palavra mamãe. Então Dona Rosa contou que após ouvir aquela história, nunca mais viu aqueles vestidos velhos como coisas feias. Na verdade, depois de saber do relato, eles pareciam muito mais preciosos do que qualquer roupa cravejada de brilhantes. Depois daquilo, então, quando ela via Farrapo subir a ladeira do porto, com o povo rindo dela, ao vê-la subir com aqueles vestidos muito remendados e puídos, ela sempre percebia que Farrapo jamais se importava. Entendeu que com aqueles farrapos ela se sentia amada. Quando alguém chama ela de Maria Farrapo, não ache ruim. Na maior parte do tempo, ela é dura e às vezes intransigente. Mas ela é alguém que sofreu muito na vida e que guardou aqueles vestidos velhos, aqueles farrapos, a lembrança da única pessoa que ela teve certeza que a amou de verdade. Assim nós entendemos que pequenas informações são como pérolas, são muito valiosas. Depois que Dona Rosa Vermelha me contou aquilo, nunca mais achei ruim quando chamavam minha moça de farrapo. Eu entendi o motivo de, nos dias de festa, quando eu ia para o terreiro e a deixava incorporar em mim, ela usar aqueles vestidos tão bonitos que eu pagava tão caro para fazer. Porém, quando eu sonhava com ela, nos meus sonhos, ela sempre aparecia usando aqueles vestidos cujo corte era antiquado e as estampas já quase apagadas de tanto uso, os remendos já muito claros e muitas partes até cirzidas. Mas ela sempre estava sorrindo, usando aqueles farrapos. Olá, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Meu nome é Felipe Caprini, não esqueçam. Sou desenhista, escritor e cartomante. Quem quiser entrar em contato, o meu número está nos comentários.